Here. What's your YouTube channel? Huh? What's your YouTube? I'm just on TikTok. Wait, or follow kita. Huh? Follow kita. Junior. Bye bye. Vai, vamos lá, vamos tentar novamente. Mais cedo eu tava andando por aqui, aí eu tava gravando um vídeo, porém a minha câmera tava com uma configuração para gravar à noite, sabe? A imagem ficou muito branca, cara, ficou muito estourado o brilho, não ficou bom. Aí por isso agora eu tô regravando esse vídeo aqui. Os meus vídeos aqui no canal que mais dá visualização é quando eu falo sobre as mulheres aqui, sobre relacionamento. É os vídeos que mais dá visualização aqui, então eu decidi fazer mais um vídeo tratando a respeito desse assunto. E hoje eu quero abordar esse assunto falando sobre quais são as diferenças das mulheres daqui das Filipinas e do Brasil, como é o comportamento, qual é o choque cultural que geralmente os homens vão encontrar aqui. É importante falar sobre isso, já que vocês que querem vir aqui para as Filipinas para conhecer uma garota, é inevitável, você vai ter esse choque cultural. E isso para mim é o que me atraiu para conhecer uma garota daqui, porque alguns costumam falar que as Filipinas é bem parecido com o Brasil, sabe? Tudo é bem parecido aqui, mas na verdade não é. Eu vejo mais diferenças do que similaridades, e foi isso que me trouxe aqui, querer conhecer algo diferente, uma cultura diferente, comida diferente, enfim, tudo diferente. Se tem alguma coisa aqui que é parecido com o Brasil, deve ter alguma coisa ou outra, mas, sabe, são poucas coisas mesmo. Tem muita mosca, cara. Fica difícil fazer vídeo aqui. Mas voltando ao assunto, existem muitas diferenças, né? Coisas que vai fazer com que você enfrente uma outra realidade. E as garotas aqui, elas são bem carinhosas. Eu comecei a conhecer as garotas ainda quando eu estava no Brasil, lá por volta de 2022, quando eu terminei com a minha ex, né? Eu terminei com ela lá em 2022. E aí eu tava sofrendo pra caramba, tava bem triste. Desde criança eu sempre sonhei em conhecer uma mulher de fora, sabe? Me relacionar com uma gringa. Um sonho que eu sustentei isso por bastante tempo. Eu era um cara bem tímido, um garoto bem tímido quando eu era mais novo. E aí depois de um tempo eu comecei a crescer, tentar me relacionar com as garotas. Porém, com essa minha timidez, tipo, eu já não conseguia nem me relacionar com as garotas brasileiras mesmo. Imagina só querer conhecer uma gringa, sabe? Conversar em outro idioma, o inglês também era algo que não entrava na minha cabeça, era algo muito difícil para mim. Oh, thank you. Thank you. I don't have any money here. Live No? No, it's not a live. I'm just making a video. vlog. Yeah, like that. Something like that. Native egg. Yeah, sorry. Lahat pahingin na kami, Give the coins. Next time, I don't have coins. I don't have anything. Bounces school. I don't have anything, sorry, pô. Olá, compera. What is that? Eles estão me vendendo ovos aqui, mas eu não tenho dinheiro agora. Complicado. Sir, tuloy ko na sir. It's log. I don't have money. Sir, pahingin na. I don't have any money here. I didn't bring my wallet. Next time, Lalo po kakayanin mo yun. another can. Então, pessoal, voltando pro assunto, eu tive sempre um sonho ali de conhecer uma garota, né, gringa, mas eu tinha muita dificuldade, sabe, para aprender o inglês. Era algo muito difícil para mim, era algo que não entrava na minha cabeça. Pô, começou a serra agora, né? A serra tá aqui do lado, pô, tá difícil gravar vídeo aqui, cara. Ah, vamos lá, eu vou levantar aqui e vou caminhar para ver se eu consigo gravar. Aqui tá muito difícil, cara. É sempre uma interrupção, é mosca, as crianças parando para conversar comigo. Agora começou o cara da serra aqui. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês a respeito das diferenças, né, que existem entre as nossas culturas, entre a cultura brasileira, a cultura filipina, como é o comportamento das garotas e o que geralmente você que quer namorar uma filipina vai enfrentar em um relacionamento com uma filipina, né? Problemas, também vou falar sobre benefícios, coisas boas, né? Vantagens de namorar uma garota estrangeira, em específico uma filipina. Como eu falei para vocês, eu comecei a conhecer as garotas ainda quando eu estava no Brasil. Nessa época ainda eu não falava inglês, comecei a aprender com elas também. E eu já fui enganado, sabe, por algumas garotas.
Na época que eu tinha acabado de terminar com a minha ex, eu ainda estava com o meu emocional ali um pouco fragilizado, ainda estava meio emocional e acabei me apaixonando por uma garota que ela me enganou. Ela já tinha um namorado aqui e aí ela falava pra mim que ela era solteira e eu ficava conversando com ela. Aí de repente do nada ela falava que estava ocupada, sabe? Falava que estava estudando, que ia trabalhar. Depois de um tempo eu descobri que tudo isso era mentira, sabe? Ela estava, na verdade, só me enganando, talvez ali conversando com outros caras também. E nessa época eu me apaixonei por ela, sabe? Foi algo que mexeu muito comigo, assim. E eu fiz uma cagada que muitos homens fazem, que é o quê? Querer entrar em um relacionamento logo após ter terminado um. Eu tinha acabado de terminar com a minha ex, fazia alguns meses. E aí pensei, né? Vou ali pro site de relacionamento, mas dessa vez quero continuar fazendo algo que eu sempre planejei, que era conhecer uma gringa. Esse era o meu sonho, né? Era conhecer uma gringa. Eu queria conhecer uma menina de outro país. E aí eu entrei pro site de relacionamento ali, baixei um aplicativo que se chamava CDFF. E aí comecei a conhecer algumas garotas desse aplicativo. A maioria das garotas que vinham falar comigo era daqui da Ásia, né? Algumas garotas também da África. Não vou estender muito esse assunto, porque eu já falei sobre isso em outro vídeo. Mas foi basicamente isso, foi assim que eu vim parar aqui. Comecei a conversar com as garotas através desse aplicativo do CDFF. Aí conheci a minha primeira filipina. Na verdade eu conheci umas outras também, que a gente não conversou muito. Eu conheci uma que na época era virgem e eu me interessei muito por ela, sabe? E ela também no começo demonstrou um interesse por mim, mas na verdade ela estava verificando se eu tinha dinheiro, sabe? E aconteceu até uma parada com ela bem sinistra. Essa garota acabou levando um golpe. Ela estava até me dando algumas aulas de inglês, foi a primeira garota que começou a me ensinar inglês. Ela começou a ver que eu não tinha muita grana, que eu era pobre. Aí ela começou a parar de conversar comigo. A vantagem de você namorar uma garota filipina é que elas são bem femininas, sabe? Bem carinhosas também, são organizadas. Elas costumam tratar você com muito carinho, sabe? As minhas namoradas que eu tive aqui, todas sem exceção, sempre me trataram muito bem. Sempre tirava ali o meu sapato, fazia questão de vir, sabe? Tirar o meu sapato, de organizar minhas coisas, dobrar minha roupa, fazer comida pra mim, sabe? Elas são bem cuidadosas, são bonitas também, né? Pra você que curte asiática como eu. Elas também são bem inteligentes. As garotas aqui sempre vão falar 2 ou 3 idiomas, sabe? Aqui a língua oficial é o Tagalog. Embora o inglês seja uma língua oficial aqui, no dia a dia vocês vão ver eles sempre conversando em Tagalog. Bom, isso é algo que eu acho legal, sabe? Você conhecer uma garota que já fala mais de um idioma, sabe? Às vezes fala 2, 3 idiomas. O Tagalog, às vezes fala o inglês e às vezes fala algum dialeto local da região dela, da província dela. Por exemplo, a minha namorada fala o Ilungo, né? Que é um dialeto que tem várias palavras em português também. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? E existem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. Mesmo no Brasil, mesmo aqui ou em qualquer outro lugar. Boas mulheres, mulheres que não prestam, bons homens, homens que não prestam também. Então, nesse vídeo não é para falar mal de mulher filipina, inclusive eu tenho uma namorada filipina, né? Também vou ter um filho filipino aí, não sei se vai ser homem ou mulher. Não é para falar mal, não é para querer desmerecer, é apenas para falar sobre as diferenças, né? Diferenças culturais. E é inevitável ter um choque cultural, sabe? Porque você vai estar conhecendo outra cultura e, tipo, algumas coisas aqui pode não soar legal, sabe, pra você. Alguns costumes, algumas coisas que às vezes parece ser algo bem pequeno. Hello, bro. You good?
What is that? Next time, next time. Next time. As crianças. Next time. Eu não vou ficar mostrando criança, que eu não sei se é algo bom pro YouTube aqui. Oh. Thank you, bro. Marunong ka mag-English? Huh? Marunong ka mag-English? I speak Portuguese. Yeah, yeah. I speak Português. Cara, tá difícil aqui falar. Cara, tá difícil fazer vídeo aqui hoje, cara. Cara, é uma interrupção atrás da outra, tá foda, velho. Aí eu acabo perdendo o raciocínio. Mas enfim, vai ter diferenças, né? E você namorando uma garota daqui, é inevitável você ter alguns desentendimentos. A primeira coisa é o idioma, né? Você brasileiro que quer namorar uma filipina, mesmo que você seja fluente em inglês, tá? Aqui eles, no geral, não são fluentes em inglês, não é a língua usada no dia a dia, sabe? Aqui, como eu já mencionei, a língua falada é o tagalo, e mesmo que a garota seja fluente em inglês e você também, nunca é a mesma coisa, sabe? Nunca é a mesma coisa de você ser nativo num idioma. Por exemplo, se você tá namorando uma brasileira ali, você não vai nem precisar falar muito. Você fala uma meia frase e a mulher já entende, sabe? Você fala meia palavra e a pessoa já entende. Agora já no outro idioma você acaba tendo que se explicar um pouco mais, vai ter mais desentendimentos. Às vezes no próprio idioma nativo da gente, a gente já tem desentendimentos, né? Às vezes você tem a sua namorada ali e tem vários desentendimentos com ela, às vezes tem várias brigas, né? Agora imagina você namorando uma gringa e mesmo, como eu falei, mesmo que você seja fluente no idioma, tipo no inglês, e ela também, nunca vai ser a mesma coisa, sabe? Então você vai ter que tomar um certo cuidado, um cuidado maior com a comunicação. Vai ter ali também o choque cultural, né? Costumes. Por exemplo, aqui eles costumam fazer algo que eu acho bem nojento, né? Que é, por exemplo, escovar o dente na pia. É algo super comum aqui, você escovar o dente na pia. E pra mim isso é muito nojento, sabe? Eu já vi aqui várias vezes ter aquele monte de louça assim, e a pessoa chegar e mandar aquela catarrada assim, pá, escovando o dente, sabe? Isso é muito nojento. Tem o fato de que eles aqui também costumam arrotar. Eu já vi isso acontecer em várias ocasiões, no trabalho, em momentos assim que era pra ser um momento sério, sabe? E a pessoa dá aquele arrotão bem alto. E não é nem pra ser engraçado nem nada, né? Geralmente no Brasil, quando alguém faz isso, a pessoa quer ser engraçada, né? Quer fazer uma graça ali. E aqui não, aqui é algo super normal. Algo que eu também não posso deixar de mencionar, né? Que é o costume feio de ficar pedindo dinheiro. Tipo, às vezes você vai conhecer até uma boa garota aqui. E às vezes ela não vai te pedir dinheiro igual as outras. Mas em algum momento você vai perceber que esse costume, tipo, tá enraizado, sabe, na cultura, de ficar pedindo dinheiro. Às vezes a garota, ela vai ser uma garota boa pra você, ela não vai ficar pedindo dinheiro, mas ela vai cair na pressão dos vizinhos, das amigas. Às vezes a amiga dela, um parente, vai comentar: nossa, mas fulano namora um estrangeiro e o cara comprou um carro pra ela, comprou uma casa, reformou a casa dos pais, por que o seu não tá dando dinheiro, sabe? E vai ficar aquela pressão para que você envie dinheiro, para que você acabe arcando às vezes até com responsabilidades que não é sua, sabe? Por exemplo, aqui tem uma quantidade muito grande também de mães solteiras, sabe? Tem muito, muito, muito. Eu acredito que até devido à pressa, sabe? De querer iniciar um relacionamento muito rápido. Você beija a menina, não, já vamos casar, eu te amo. Elas começam a falar que amam também muito rápido. Você que está conversando com uma garota aí no Brasil, através de aplicativo, você vai saber disso. Elas começam a mandar o I love you pra você em coisas de horas, se brincar, sabe? 2, 3 dias. Já começa a falar que te ama, aí já começa a querer forçar um relacionamento. Elas gostam muito desse negócio de relacionamento à distância também. Porém, né, você tem que tomar cuidado, como eu falei. Tem muitas garotas aqui que só quer pedir dinheiro,
e acabar abusando da sua boa vontade, sabe? E às vezes você tá ali fragilizado, né? Acabou de terminar um relacionamento, tá com o seu coração partido, vai ver a menina pobrezinha ali, não, vou ajudar, vou ser o herói dela. E às vezes, cara, você vai estar fazendo uma besteira, sabe? Porque a pessoa que gostar de você, ela vai gostar de você por quem você é, né? Pelo seu jeito, pelo seu tipo físico. Você tem que cuidar de você, sabe? Se você procura uma mulher bonita também, cuida de você, se arrume, escova os dentes, corta o cabelo, vai para uma academia, cuida de você. Investe o seu dinheiro em você primeiro, ao invés de querer agradar uma mulher, não, eu vou cuidar dela. E às vezes você vai estar só jogando seu dinheiro fora, sabe? Eu já conheci várias e várias garotas aqui que conversavam com estrangeiro e aí o cara mandava dinheiro e às vezes a garota gastava comigo aqui. A garota saía comigo. E eu ia descobrir depois, sabe? Nossa, você tem um namorado aí, você tá conversando com um cara. Aí, às vezes eu fazia uma pergunta, fazia de novo, ficava dando uma pressionada, de repente elas soltavam, sabe? Porque eu sempre costumo perguntar para as garotas aqui, é a primeira vez que você já tá saindo com um estrangeiro? Aí se ela falar tipo que... Às vezes fala que não, às vezes fala que é a primeira vez, mas aí eu pergunto de novo. Aí tem alguma hora que elas soltam, sabe? E acaba falando. Já aconteceu várias vezes aqui de tipo, o cara tá mandando dinheiro pra garota e a garota tá gastando comigo. A garota paga o hotel pra sair comigo. Por exemplo, 90% das minhas roupas que eu tenho aqui foi tudo presente de garota daqui. E às vezes era o cara que mandava o dinheiro de outro país, ela pegava, comprava roupa pra mim, levava eu pra comer, sabe? Eu tive sorte aqui, por eu ser branco. As garotas, mesmo eu quebrado, sem dinheiro, eu acabo ainda tendo essa sorte, sabe? Que elas querem ter o status de poder estar do meu lado. Tinha garota aqui que eu falava, tipo, mano, não tenho dinheiro. Não, vamos sair, eu quero sair com você, eu pago. E às vezes quem tava bancando era um estadunidense. Aconteceu várias e várias vezes isso. Às vezes o cara ali era um europeu que tava mandando dinheiro. Eu já conheci até garotas aqui que sabia palavras em português, sabe? Eu falava pra elas assim, né? Você já conheceu algum brasileiro, né? Elas negavam, falavam que não, mas como assim? Tipo, você aqui nas Filipinas e você sabe palavras em português? Isso é muito estranho, sabe? Uma eu conheci, ela sabia palavras em português, mas ela se abriu pra mim, ela falou o porquê. Chegou a conhecer um cara que era de Portugal, mas que trabalhava no Canadá. E o cara também mandava dinheiro pra ela. E ela tava aqui, saindo com outro filipino, saiu comigo. Então, pessoal, não seja trouxa. Às vezes você tá mandando dinheiro pra uma garota aí, ela tá, às vezes, bancando o namorado dela aqui, ou bancando a família. Ela nem vai gostar de você, sabe? Porque ainda mais quando você quer forçar, você quer meio que comprar esse relacionamento, porque aqui é algo super normal, sabe? Às vezes o cara é mais velho, vem pra cá, pega uma garota mais nova, mas vocês já sabem, né? Dinheiro é o poder. Se uma hora você ficar quebrado, ela pode te deixar, ou até mesmo continuar com você, mas só pra usufruir do seu dinheiro. E não são todas as garotas que são assim. Tem muitas garotas aqui que são honestas, boas garotas que você vai conhecer, vai te tratar bem, mas também você tem que ser um cara bom, né? Às vezes o homem ele quer procurar uma mulher certinha, mas o cara também é todo errado, né? Às vezes o cara vem pra cá, também começa um relacionamento com uma garota, conhece uma boa mulher, mas aí começa a se empolgar aqui com as outras garotas, aí vai lá e trai a menina, porque aqui, nossa, aqui você vai vir pra cá, você vai ver como é que é. Aqui tem muita mulher, muitas mulheres, e as mulheres aqui adoram estrangeiros, então às vezes o cara vem pra cá, se empolga e acaba destruindo o relacionamento, acaba jogando no lixo uma boa mulher. E como eu sempre falo, e vale a pena sempre repetir, tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares, mas se você quer se relacionar com uma filipina, você tem que saber disso, que tem muitas diferenças culturais, né? Você vai ter aquele choque cultural e isso é inevitável, sabe? Isso é algo inevitável. Então você vai ver isso acontecer, sabe? Às vezes a garota
vai falar pra você uma história, que a família tá doente, que o vô morreu, precisa de dinheiro pro velório. Hello. Vai sempre contar uma história só pra pegar o seu dinheiro, sabe? Então tome cuidado, pessoal, tome cuidado. Você pode acabar se empolgando ali, conheci uma bonitinha, vou mandar dinheiro e depois vai chorar aí, vai ficar frustrado. Não caiam na pressa que elas têm aqui. Aqui elas querem fazer tudo muito rápido. Eu às vezes até perguntava para algumas meninas, tipo, poxa, você também é assim com os caras locais aqui, essa pressa toda? Você beija a menina, sai ali o primeiro dia, aí já começa, não, que aí nas casas, e aí você manda o Gcash, e aí nós vai pro seu país, não sei o que, e nós faz um filho, não sei o que, e zaz. E, mano, a coisa não é assim, cara. Eu particularmente odeio iniciar algo com pressa, sabe? E aqui, talvez esse seja o motivo que tem muitas mulheres solteiras aqui, né, pela pressa. Você pode ter certeza, você começou um relacionamento na pressa, ele também vai acabar rápido, sabe? Porque você ainda não conhece a pessoa, a mulher, não existe esse negócio de os opostos se atraem, não. Se você não conhecer uma pessoa que tem o mesmo pensamento que o seu, que tem a mesma visão de vida que a sua, claro que ninguém é 100% igual, mas se você não conhecer alguém que queira seguir os mesmos caminhos que você, é inevitável que você vá para um lado e a pessoa vá para o outro, sabe? Vocês vão separar cedo ou tarde. Ou você vai começar a atrair ela, ou ela começa a atrair você. Se você quer vir para cá, quer conhecer uma garota aqui, não caia nesse negócio da pressa, que aqui é algo muito comum, sabe? Essa pressa para iniciar um relacionamento. E se você quer iniciar um relacionamento à distância, que ele tenha data para acabar, sabe? Que seja essa data bem curta. Tipo, eu acho que mais de 6 meses conversando com uma garota é muita coisa, sabe? 6 meses já é muita coisa, mais do que isso não dá. Você pode ter certeza, se você tá aí, eu tô num relacionamento com a minha filipina já faz 1, 2 anos já. Você pode ter certeza que ela já saiu com um cara aqui, já às vezes conversa com outro estrangeiro também, as chances são grandes, tá? As chances são grandes. Eu já contei pra vocês um pouco sobre a minha experiência com as mulheres aqui, né? Não quer dizer que o que aconteceu comigo vai acontecer com você, eu já fui enganado, mas você também pode ter uma sorte aí, encontrar uma boa mulher. E tem muitas mulheres aqui boa, né? O povo filipino é um povo inteligente, você vai encontrar mulheres inteligentes, pessoas amigáveis também, né? Simpáticas, as mulheres são bem simpáticas. Pessoas humildes, simples. Você namorar uma garota aqui, ela não vai ser muito exigente com comida, mas vai também ter o choque cultural de paladar, né? Já ofereci comidas aqui para as garotas, comidas do Brasil, e tipo, elas não gostarem, sabe? Tipo feijoada, coxinha, pastel, o que mais? Paçoca. E muitas garotas provaram, tipo, não achou muito legal. Então, vai ter diferenças de paladar, vai ter diferenças em costumes, sabe? Vai ter costumes que para você vai ser algo meio chato e que para ela também. Então, é algo que vocês devem ter em mente ao iniciar um relacionamento com uma garota daqui, das Filipinas. Eu vou trazer mais vídeos para vocês a respeito disso. Vocês deixam aqui nos comentários também o que vocês gostariam que eu comentasse. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e tem o meu e-mail aí também, que eu vou deixar na descrição e no comentário em destaque. Caso você queira entrar em contato comigo, mandar uma mensagem, a gente tem também um grupo no WhatsApp, caso você queira participar, ou também caso você queira apoiar o canal, esse meu e-mail aí é o Pix, tá bom? Forte abraço para vocês, não esqueça de deixar o gostei aí e até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.